Venho direto aqui no Swap para fazer esse registro, então eu consigo relatar os antecedentes, inclusive antecedentes sobre parto e nascimento, se aquela mulher já tiver tido algum parto e nascimento anteriormente. São registros importantes para esse acompanhamento que pode impactar essa próxima gestação. Em seguida, eu vou para a parte do subjetivo. Então, o motivo da consulta, vamos supor que, por exemplo, ela chegou com náusea. E aí, no objetivo, eu faço o registro. O que eu estou observando dessa mulher? Por exemplo, também a DUM dela, a data da última menstruação. Então, eu faço o registro da antropometria, sinais vitais e glicemia capilar aqui também. Então, é muito importante que tanto o peso quanto a altura feitas no mesmo registro. Então, não pode ser por profissionais diferentes. E aí eu faço o registro aqui de uma mulher com 65 quilos, altura 1,70. E aí já vem aqui o IMC dela, é automático, né, de adequado ou eutrófico, de acordo com o cálculo. Posso registrar outras coisas, por exemplo, também pressão arterial, né, que é importante fazer esse monitoramento. E se tiver alguma outra questão, né, até inclusive glicemia capilar. Eu faço também o registro de marcadores de consumo alimentar, que vem já adaptado, né, para a idade dessa pessoa que está sendo atendida. Se a vacinação está em dia ou não. Se tiver algum exame também que está ali solicitado já, eu posso fazer o registro aqui desse resultado. Então, eu venho para avaliação, e aí nessa avaliação que eu vou colocar esses problemas e condições que eu estou observando. Então, como neste caso aqui, né, eu sei que ela está com náusea, eu vou repetir aqui já tanto pelo código ou pela palavra eu consigo fazer esse registro, e eu adiciono aqui essa informação. E aí aqui nesse plano eu posso, por exemplo, registrar um teste rápido de gravidez. Então eu adiciono, e aí eu escrevo aqui, né, nesse plano o que que eu encontrei de resultado, e aí ela tá grávida. E aí eu retomo lá em cima, na avaliação, e aí eu coloco que é uma gravidez normal. E aí, Olivia, é bem importante eu colocar a situação aqui como ativa, que aí eu tô colocando no prontuário eletrônico que aquela mulher está grávida e ela vai começar esse acompanhamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma gravidez relatada aqui, começa a aparecer um card específico de pré-natal, parto e nascimento, para eu poder fazer esse registro ao longo do tempo. Então, o tipo de gravidez, se ela é única, dupla, gemelar, tripla ou mais, ou ignorada, então aqui eu ainda não sei. Eu faço também a altura uterina. Aqui, como tá no início da gravidez, né, ainda não dá para fazer essa altura uterina. Tem o risco habitual da gravidez aqui, e já tem uma colinha até de quais os CIDs e CIAPs que eu mudo para ela aparecer como risco alto de gravidez, a depender da causa, né? E aí, se ela está com edema ou não, movimentação fetal e se a gravidez é planejada, e batimento cardíaco fetal quando já estiver podendo fazer esse registro. E aí eu também coloco alergias e reações adversas, nesse momento, né. O plano, e aí eu consigo fazer esse registro desse plano, e aqui eu faço o registro dos outros testes rápidos agora que eu já sei que ela está gestante. Então, o teste de sífilis, por exemplo, aqui eu tenho tanto teste rápido para sífilis, quanto também do pai parceiro, quando eu for fazer esse atendimento do pai parceiro. Então aqui eu também coloco o do HIV e o da hepatite B e C. E aí eu faço esse registro logo do primeiro trimestre da gestação. Eu posso colocar aqui a solicitação de exames e procedimentos que não vão ser feitos na atenção primária, mas eu vou entregar para essa gestante depois para fazer em outro momento. Então, aqui no prontuário eletrônico mesmo, ele já aparece esses grupos de exame por trimestre para facilitar o profissional. Então, ele pode selecionar todos ou pode selecionar só algum que já tem aqui quais os exames que ele precisa para o primeiro trimestre, para o segundo e para o terceiro, para facilitar. Então, eu consigo, para dar um exemplo, colocar aqui uma ultrassonografia
obstétrica. Então eu faço aqui, aí já aparece o CID de supervisão de gravidez, né, e vou colocar a justificativa aqui desse procedimento e eu salvo. E aí eu finalizo esse atendimento, a forma de participação de cidadãos, também se foi um atendimento compartilhado. Coloco a conduta, que é um retorno para consulta programada e de cuidado continuado. E aí uma coisa que é interessante aqui no nosso prontuário, Olívia, a partir do momento que eu aciono essa gestação, já tem todos os atendimentos programados dessa gestante até o final da gravidez, de acordo com a sua idade gestacional. E aí eu finalizo esse atendimento individual dessa gestante. Então, Janaína, além das boas práticas que você mostrou agora, a gente também tem a boa prática da avaliação odontológica, né, por cirurgião dentista para gestante. Mostra pra gente agora como vai funcionar com a visita domiciliar. Claro, ele pode tanto fazer isso aqui em um módulo do prontuário eletrônico, quanto no aplicativo eSUS Território. Ele vem até a visita domiciliar e territorial, adiciona essa visita, a data, né? E aí ele vai fazer o registro, principalmente dessas informações que são obrigatórias, essas que estão com um asterisco. E aí, turno, microárea, tipo de imóvel. É muito importante que ele coloque esse CPF e CNS, de forma correta para não se perder esse registro posteriormente. Então, aqui, quando eu seleciono o sexo feminino, eu registro o motivo da consulta, que é visita periódica, e venho aqui na parte de acompanhamento de gestante ou puérpera. Ou seja, qual é possível ele fazer o registro do peso e altura, e é muito importante que ele faça no mesmo registro, e aí faz o desfecho de visita realizada, confirma e finaliza essa visita. Janaína, você pode mostrar pra gente como funciona o fechamento da gestação no prontuário eletrônico, por favor? Claro, Olivia, é bem importante mesmo essa pergunta. Eu venho aqui no SOAP novamente, e aí lá na parte de avaliação, ele vai colocar aqui o motivo da finalização dessa gestação. Então, parto sem complicações, por exemplo. Aí eu coloco a situação ativa e adiciono esse CID ou CIAP de parto. E aqui vai aparecer em seguida um quadrinho de encerrar a gestação. E aqui nesse quadrinho eu digo se a gravidez foi única, dupla, gemelar, tripla e a data do desfecho, de quando aconteceu. Então vou colocar aqui alguns dias atrás. E aí eu fecho essa gestação a partir do momento que eu finalizo esse atendimento. E aí automaticamente é adicionado o procedimento da consulta